analisarmos de forma breve o dia do Senhor 33. Estamos estudando no Catecismo o compartimento que é a terceira parte, que vai falar sobre a nossa gratidão, né? Nós sabemos que o Catecismo, ele tem um prólogo onde fala do nosso consolo. O nosso consolo na vida e na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo. Então, tudo o que possa acontecer é Cristo que está comandando, permitindo, cuidando, zelando, né? Então nós podemos descansar nele, porque ele tem cuidado daqueles que pertencem a ele, tá? Depois, o Catecismo, ele vai falar sobre 3 partes, né? A primeira parte, a nossa queda, a queda dos nossos pais no Éden, e a nossa miséria espiritual. Já nascemos pecadores, né? Então, a nossa queda e a nossa miséria. A segunda parte vai falar da bênção, da grande bênção que é a nossa salvação em Cristo. Porque se não fosse o fato de Deus enviar Cristo, nós simplesmente nos perderíamos totalmente. Cada um desgarrado pelos seus próprios caminhos, cada um acreditando com as suas crenças pessoais, e cada um seria condenado pelos seus próprios pecados. Mas o Senhor Deus, então, generosamente envia Cristo para nos libertar, é a nossa redenção, né? E já estamos na terceira parte, que a terceira parte começou no domingo passado, o dia do Senhor 32, que vem falar acerca da nossa gratidão. E agora no dia do Senhor 33, vai falar de um elemento específico, né? Que nos proporciona essa salvação através de Cristo, né? Além da graça, que é graça, né? Na verdade, e que deve gerar em nós gratidão, acima de tudo, que é o arrependimento, tá? Então, vamos ao dia do Senhor 33, pergunta 88. O que é o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem? É a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. O que acontece aqui, irmãos? Veja que o Catecismo, nessa pergunta 88, ele vai assimilar aqui o arrependimento e a conversão, né? O que é o verdadeiro arrependimento ou a conversão do homem, tá? A verdadeira conversão, a conversão genuína, necessariamente ela passa pelo arrependimento. Então, nenhum convertido, ele não se arrepende dos seus próprios pecados. Não existe, é impossível haver um convertido que ele se sinta convertido porque ele pensa assim, não, eu tomei a decisão certa, eu escolhi seguir a Cristo, eu fiz certo. Não, o verdadeiro convertido é aquele que fala, que grande graça Deus demonstrou por mim. Mesmo eu, pecador, miserável pecador, e sem forças para fazer o bem, envolvido com o mal, Deus me deu uma graça tão grande através de Cristo, e Ele veio e me salvou dos meus pecados. Então eu me arrependo por ter desagradado tanto a Deus, por ter entristecido a Deus, por ter entristecido o Espírito Santo. Eu me arrependo todas as vezes que eu entristeço o Espírito Santo, né? Então note que o arrependimento, ele está totalmente ligado à conversão. Então a conversão, ela não é uma decisão, o homem decide, mas o homem só vai decidir depois que ele for convencido pelo próprio Espírito Santo, que ele for vivificado por Cristo, que ele tiver os seus olhos espirituais abertos, né? Depois que Deus levar este homem até Cristo, conforme diz lá João 6, 37 a 44. Então aí sim o homem decidirá. Mas ele vai decidir reconhecendo que foi Cristo que abriu os seus olhos, foi Cristo que o vivificou, né? O Espírito Santo que o convenceu, que foi uma ação de Deus em levá-lo até Cristo, aos pés de Cristo e tal. Então ele reconhece que se não fosse essa ação de Deus, ele não encontraria tão grande salvação. Então é por isso que o arrependimento ele tem a ver com a nossa gratidão, tá?
Vamos um pouco mais a fundo. Pergunta 89. O que é a morte da velha natureza? Resposta: é a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com nossos pecados e cada vez mais abominá-los e fugir deles. Olha só, a morte da velha natureza é a tristeza por termos ofendido a Deus. O homem natural, o homem que não tem a nova natureza, o homem que vive pela natureza pecaminosa, ele não se preocupa se ele ofendeu a Deus. Ele não se entristece se ele ofendeu a Deus. Ele não é instruído sobre isso, ele não sabe dessas coisas. Ele simplesmente está entorpecido diante dessas coisas. Ele está indiferente, insensível. Essa palavra que eu estava buscando aqui, que me faltou. Ele está insensível sobre essas coisas, né? Eu contei para os irmãos já a respeito de um pregador do século XIX, considerado o maior pregador do Himalaia, né? Seu nome era Sundar Singh. E ele escreveu um livro acerca da sua conversão e as coisas que aconteceu com ele. Muito bonito o livro, né? Chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Ele não era apóstolo não, mas é o título do livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É um livro muito bonito, se os irmãos tiverem a oportunidade. E conta um fato verídico acerca de Sundar Singh. E esse Sundar Singh, ele queria imitar Cristo em tudo. Então, ele escreveu algumas parábolas, né? Ele queria tanto imitar Cristo que uma vez ele decidiu ficar 40 dias sem comer. E sorte que alguém foi falar isso para um médico conhecido lá. E o médico falou, ele vai morrer, porque ele conversou com alguém isso, né? E encontraram ele desmaiado dentro de uma caverna, quase morto, né? Subnutrido. Mas ele fazia de tudo para imitar Cristo. E ele resolveu escrever algumas parábolas. E uma das parábolas que ele escreveu, as parábolas que ele escreveu são bem interessantes, né? Não são inspiradas por Deus, não são canônicas, mas são interessantes de ler. E uma dessas parábolas que ele escreveu é aquilo do rio que eu já falei para os irmãos, talvez os irmãos lembrem, né? Que um homem convertido é como um homem que desce ao rio com 2 baldes nas mãos. Enche os 2 baldes de água e volta. Ele sente o peso daquela água. Ele sente o peso do seu próprio pecado. O homem impenitente é como o homem que mergulha no rio, que tem toneladas de água sobre si e não sente peso nenhum. Então, essa é a diferença. Eu repeti, eu já tinha contado isso para os irmãos, mas se fez necessário aqui para ilustrar, né? O que é essa nova natureza e o que é a velha natureza, tá? Então, o homem que está na velha natureza, ele é insensível para o pecado, ele peca naturalmente, ele não está preocupado com isso, tá? Agora, veja a pergunta 90. O que é a ressurreição da nova natureza? É a alegria sincera em Deus por Cristo e o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Note que quando o convertido ele percebe essa mudança de natureza, que ele saiu do velho homem para ser uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo, né? Era o velho homem e agora uma nova criatura, é a nova natureza. É o que Cristo falou para Nicodemos, né? É necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Falou assim, mas como assim, mestre? Um homem pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Como isto? Falei, não, nascer espiritualmente. Então, esse nascer de novo é a nova natureza. Agora veja como que nós identificamos isso. A velha natureza pela tristeza das coisas que nós fazemos enquanto homens naturais, ou das coisas que nós fizemos. O pecado, o entristecer a Deus, a indiferença para com relação às coisas de Deus, as omissões, tudo isso nos causa tristeza e até mesmo vergonha. Muitas vezes de coisas que fizemos no passado, coisas pecaminosas, né? E também tristeza se pecarmos hoje, mesmo após convertidos. E a nova natureza é a alegria. É a alegria por reconhecer que não importa as circunstâncias, se elas estão contrárias ou não, no nosso íntimo nós temos alegria, porque sabemos que Deus governa todas as coisas, que Ele é um maravilhoso conselheiro, que Ele está cuidando de tudo, né? Que esse é o nosso consolo na vida ou na morte, que não cai uma ave do céu sem que Deus permita, e esse que permite ou não as coisas é aquele que cuida de nós e nos ama,
e se deu, né, voluntariamente por nós. Então essa é a diferença das duas, tá? E a pergunta 91, mas o que são as boas obras? Resposta, somente aquelas que são feitas pela verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a sua glória, e não aquelas que se baseiam na nossa própria opinião ou em preceitos de homens. Irmãos, existem duas situações nesta área aqui, que eu estou falando rapidamente, né? Mas que é a caridade e a piedade. São coisas diferentes. A caridade é quando a pessoa simplesmente ela vai lá e ela ajuda alguém. É bom, é louvável, tá certo. O ímpio, ele pode fazer caridades. Ele faz caridade. Então, ele vai, ele dá um alimento para um pobre, ou alguém que está faminto, ele dá um prato de comida, alguém que lhe bate a porta ali. Moço, só tem alguma coisa para me dar para comer? Aí ele vai lá e dá um almoço para aquela pessoa. Isso é caridade. A piedade é como se fosse a caridade também, de auxiliar as pessoas, né, nas suas necessidades, mas fazendo isso por amor a Cristo. Esse é o serviço piedoso. Fazendo isso por Cristo. Vendo aquele pobre como se fosse o próprio Cristo. Visitando o enfermo como se fosse o próprio Cristo que estivesse ali. Né? E cuidando das coisas como quem está servindo a Cristo. Cuidando das pessoas como quem está servindo a Cristo. Esse é o serviço piedoso. Essa é a piedade. A piedade ela está intimamente ligada ao serviço a Cristo. E a caridade é o ato de ajudar alguém, favorecer alguém, que é um ato bom também. Mas existem essas duas diferenças, tá? Então o motivo da gratidão, voltemos aqui à pergunta 88. O que é o verdadeiro arrependimento ou a conversão do homem? É a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. Ora, então se eu me arrependo, por que eu tenho que ser grato a Deus se eu estou me arrependendo, né? E eu quero ler aqui com os irmãos apenas uma passagem. Romanos, capítulo 4, não sei se é capítulo 2, acho que é capítulo 2, irmãos. Capítulo 2, verso 4, tá? Diz aqui: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Agora veja, essa segunda parte aqui que nos vai interessar aqui. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então o arrependimento, assim como a fé, não é algo que é produzido pelo homem. Eu decidi me arrepender dos meus pecados e ser pecador. Não é produzido pelo próprio homem. É a bondade de Deus que nos conduz a esse arrependimento, né? Então, lá no livro de Atos dos Apóstolos também, tem uma passagem ali que vai falar que é o arrependimento, que Deus concede o arrependimento para as pessoas, tá? Mas nós vamos nos deter nesse versículo aqui. Então, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, nós somos gratos a Deus, porque nós entendemos aqui o quê? Que é necessário sair da velha natureza e viver na nova natureza, nascer de novo. Isso só é possível através de Cristo. Só vai acontecer após o nosso arrependimento sincero e genuíno. Esse arrependimento ele não brota do próprio homem. O homem é conduzido ao arrependimento pela bondade de Deus, ou seja, a bondade de Deus que é benigno, tá? Existe uma diferença entre bondade e benignidade, né? Bondade é ato, benignidade é essência, tá? Então, o homem mau, ele pode ter atos de bondade, tá? Agora, o benigno, a essência dele é benigna. E Deus é benigno, tá? Então, esse Deus benigno, pela sua bondade, ele tem um ato de bondade, vários atos de bondade para com relação a nós. Mas um dos seus atos de bondade é nos conduzir ao arrependimento para que sejamos salvos. Então veja como Deus ele providencia todas as coisas que são necessárias à nossa salvação. A nós compete apenas dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, vou de fato me arrepender. O Senhor está me conduzindo. O Senhor me amou primeiro, então é possível amar o Senhor. Então eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez para me alcançar e me libertar dos meus próprios pecados. Então,
assim que é um novo nascimento, né? E João, no capítulo 1, ele vai dizer então que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Deus nos deu esse poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E como que esse crê? Não nasce da vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Então Deus nos concede esse arrependimento e nós nos entregamos a Ele, né? Por gratidão a Deus, nós nos arrependemos. Então, falou: Senhor, muito obrigado por tudo, e por pura gratidão ao Senhor eu me arrependo. E o mal que eu estava pensando em fazer agora, Senhor, eu não tenho nem graça de fazer isso, porque hoje eu sou instruído pelo amor que o Senhor teve por mim, em me salvar, e para mim realmente é um peso cometer este mal, né? É como agora eu sinto o peso da água, do pecado, né? Que eu não sentia quando eu mergulhava, quando eu era o velho homem. Hoje, só de pegar um balde com água, eu já sinto o peso, né? Então, a Deus todo louvor, né? Toda glória e a nossa gratidão, que é a nossa única resposta, de fato, com relação a esta ação maravilhosa de Deus por nós.